Muito bom. Bom, vamos lá. Boa noite a todos. Estamos aqui ao vivo, diretamente de Fortaleza e de Uberlândia. Uberlândia, né, Alex? Uberlândia, Minas Gerais, aqui. Mineirinho, né? Isso aí, muito bom. Estamos entrando aí ao vivo no YouTube, Instagram e também no LinkedIn, né? Então, para começar, eu queria... A gente vai esperar um minutinho só, Alex, só para ver se o pessoal vai chegando aí, tá? Né? Nas Perfeito. 3 linhas. E aí a gente já começa. Eu tenho uma pequena apresentaçãozinha antes, né, para a gente começar aqui. Só um minuto. Tá. Beleza. Deixa eu... Aí. Bom, agora vamos começar para valer. Boa noite a todos. Meu nome é Alexandre Cardoso. É um prazer estar com vocês. Sou o CEO da TubeLean. E aqui estamos em mais uma live, né? A gente tem um compromisso aí de fazer uma live toda semana, né? Falando aí das iniciativas Lean, tanto na produção como na logística, né? E agora a gente começou uma série muito legal, que é uma série que nós vamos nos aprofundar bastante no papel do analista de melhoria contínua. E então a ideia hoje é falar um pouco sobre os pilares comportamentais do analista de melhoria contínua, né? Ó, já tem gente chegando aqui, Aparecida da J Serrano, já está aí, boa noite, Aparecida. Seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda, Aparecida. E a gente vai seguir ainda falando do papel, né, da importância do analista de melhoria contínua. Hoje a gente vai falar de comportamentos, semana que vem a gente vai falar de habilidades e depois de atitudes, né? Cada semana eu vou falar de um tema específico e hoje, em especial, a gente tem um convidado aqui que é o Alex, está aqui do lado, daqui a pouco ele vai se apresentar, ele vai falar um pouquinho da Best Way, né, o trabalho que a gente fez lá também, que também é legal, você que é analista de melhoria contínua, entender como é aplicar Lean em outros negócios que não uma produção tradicional, né? E é muito legal, foi na Best Way que eu aprendi como lidar com um organismo vivo, né? Cara, foi um aprendizado maravilhoso, né? Eles trabalham com sementes de milho, daqui a pouco o Alex vai explicar um pouquinho como é que é um pouco o processo, né? A área que ele cuida lá na Best Way. Então, gente, se você está participando dessa live, é importante que você também se inscreva. Nós vamos ter um webinário dia 26 de junho, onde nós vamos tratar especificamente do tema Logística Lean. Então, para você que ainda não se inscreveu, se inscreva no link que eu acabei de passar aqui para que você receba os comunicados que eu acabei de publicar aqui no YouTube. E olha só, Nádia Bandou, muito prazer você estar aqui conosco, minha amiga. Nossa, faz anos que eu não vejo a Nádia, que bacana, né? A internet permite a gente ver os amigos, né? Super legal, gente. Então, pessoal, a ideia é a gente falar um pouquinho dos comportamentos, né? Dos pilares comportamentais, e em seguida a gente vai introduzir aí o Alex para falar um pouquinho da Best Way, né? Que a gente vai abordar aí. Então, gente, basicamente, né? O que a gente tem observado, né? Um pouco dessa experiência, né? Que eu já estou na jornada aí há 28 anos, né? Transformando empresas no Brasil e no mundo, né? Também tive a oportunidade de trabalhar na América Latina e América Central, e a gente vem formando, né, profissionais, analistas de melhoria contínua e dando oportunidade para que eles possam crescer, né, dentro da sua carreira, da sua profissão. Então, semana passada, você que não viu ainda pode assistir, a gente falou um pouquinho da trajetória, né? O analista de melhoria contínua, ele pode crescer dentro da carreira, né, fazer um plano, e chegar a gerente e, eventualmente, a diretor de melhoria contínua, né? Algumas empresas têm esse cargo, né? Então, aí, para que você possa se preparar, eu me dispus aqui a trazer para você um pouco do conhecimento que eu adquiri nesses 25 anos,
para que você possa se preparar, né, e crescer na sua carreira. Então, dentro dos comportamentos, o primeiro deles, que eu sempre falo, e é um aprendizado muito importante, é que o analista de melhoria contínua tem que ter foco em resultado, né? Ele deve realmente priorizar aquilo que gera impacto mensurável na empresa. Depois o Ale vai falar um pouquinho de um trabalho sensacional que a gente fez lá de SMED, que trouxe um resultado fantástico, né? O Ale vai compartilhar com vocês. Então, gente, dentro dos comportamentos, esse é um comportamento crucial, porque se você não fizer o seu trabalho de certa forma que entrega resultado para a companhia, muitas vezes você não é valorizado e nem muitas vezes lembrado. Então, é importante você priorizar ações que geram impacto para a empresa. Então, isso é fundamental. É o primeiro comportamento que você deve ter. O segundo, ter uma mentalidade de aprendizado contínuo. E isso se desenvolve, né? Claro que é o que eu falo, né? Quando a gente acha que sabe tudo, no fim não tem espaço para mais nada. Tem um vídeo que eu uso daquela budista, né? A Coen, e ela fala o seguinte: ela conta uma história que ela fala que um jovem foi falar com um mestre, né, num dos lá do pessoal da Índia, e ele chegou para o mestre e falou: mestre, eu já li tudo, eu já sei tudo, li tudo que fala das coisas de Buda, eu já sei tudo. Aí o mestre falou assim: não, pega aquela xícara e vou te dar um pouquinho, vamos tomar chá. Aí eles foram tomar chá, o mestre pegou o chá, colocou o chá na xícara e foi colocando, e o chá transbordou. E aí o jovem que estava ali para aprendizado falou: nossa, mestre, que falta de atenção a sua, né? Você é um mestre, deixar derramar chá aqui nessa xícara, né? É um absurdo. Aí o mestre falou o seguinte para ele: quando a xícara está cheia, não se cabe mais nada. Então, se você não procurar mais conhecimento, você acaba perdendo a oportunidade também de crescimento. Então, ter uma mentalidade de aprendizado contínuo é fundamental. E a gente vem abordando que muitas vezes o analista de melhoria contínua, ele começa na produção e muitas vezes fica sempre na produção. Mas é importante, como eu falei semana passada, que esse analista se desenvolva em outras áreas, né? Por exemplo, a área de logística, que é uma área que está agregada ao processo de produção. Além disso, também nas áreas administrativas, né, na área estratégica. Então, ter essa mentalidade é super importante, né, e ter esse comportamento para conseguir crescer na carreira. Foi uma coisa que aconteceu comigo. Eu sempre estou em eterno aprendizado, né? E eu acho que o Ale vai concordar comigo e ele deve também trazer esse aprendizado, né? Que quando a gente está nessa jornada, a gente está sempre aprendendo, né? Eu estou há 20 e poucos anos, mas ainda acho que não sei nada, né? O dia que eu souber tudo, né, acabou. Então, esse é o segundo comportamento. Então, eu falei que são alguns pilares. Tem mais 3 aqui que eu queria compartilhar com vocês. Outra capacidade, outra habilidade, ou comportamento, na verdade, né, que você tem que ter é ter uma capacidade analítica. O que significa isso? Saber aplicar os conceitos de análise de causa-raiz, investigar as causas-raízes com profundidade. Então, eu tenho observado que alguns analistas de melhoria contínua, muitas vezes, não desenvolvem esse comportamento, que é entender, né, com profundidade como as coisas estão acontecendo, saber aplicar toda a questão de melhoria de entendimento de causa-raiz, né? Saber aplicar um 5 porquê, né? Hoje mesmo a gente estava fazendo isso numa empresa aqui em Fortaleza, né? Eu estou em Fortaleza hoje, e lá é onde você aprende a ser minucioso, a encontrar a real causa-raiz dos problemas e efetivamente apontar soluções que sejam efetivas e não superficiais. Então, também é importante que você se desenvolva nesse sentido. Se você não souber aplicar essas ferramentas, nós aqui no canal no YouTube temos vários vídeos explicando, é muito importante que você tenha esse comportamento de
ter uma capacidade analítica. E também, um quarto pilar que eu acho fundamental é o pilar da colaboração, né? O analista de melhoria contínua ele tem que ter um diferencial, né, de saber colaborar com as equipes e trazer as equipes para o projeto, né, ou para aquilo que ele está desenvolvendo. Então, ele tem que atuar em conjunto com essas áreas, respeitando a experiência das pessoas, né, e também sabendo convencer as pessoas. Aliás, Ale, vai pensando aí, queria que você depois falasse um pouquinho, né, daqui a pouco, quando eu abrir para você, falar também da importância, né, de como você envolveu as pessoas naquelas atividades que a gente, né, desenvolveu. Isso é muito legal. O GD ajuda bastante nisso, é uma ferramenta bem bacana. Né, Ale? Acho que depois você vai falar disso, né? Sim. Legal. Sim. E aí, então, esse é um comportamento chave também para ter sucesso dentro do desenvolvimento da sua carreira. Não adianta você ir, né, numa área e não colaborar, criticar, né? Muitas vezes eu vejo alguns coordenadores de melhoria contínua criticando as áreas ao invés de colaborar com elas. E muitas vezes é importante entender que as pessoas elas não têm o conhecimento da melhoria. Então, nós, como analista de melhoria contínua, temos que transmitir esse conhecimento para as pessoas e colaborar para que elas efetivamente possam aprender, né, de maneira constante. Isso é fundamental. E o último comportamento, que é algo extremamente importante, é a persistência, né? Então, a gente vai ver o Ale falando também aqui, né? O quão persistente a gente teve que ser na Best Way, né? Para fazer as coisas acontecerem. E isso é uma característica, né, do analista, que é um diferencial. Então, se você é um profissional que está preparado, que sabe lidar com as dificuldades, né, e persiste, né, mesmo que tenha resistência à mudança, né, você saber conversar com as pessoas, saber lidar com essas dificuldades, né, é um comportamento extremamente importante, né? Se você é uma pessoa que não recebe um desafio do seu chefe ou do seu líder, vai na área, não consegue, desiste, isso é um problema. As pessoas vão te avaliar como um profissional que não está preparado. Então, esse pilar também é chave para você poder trazer, né, esse conhecimento, né, para as pessoas. Se você não persistir, as pessoas não vão se convencer, né? Eu gosto de contar uma história, né, que uma determinada empresa, ela tinha um problema lá de uma caixa que eles recebiam, né? Dentro da caixa tinha um saco plástico e eles tinham que tirar o saco plástico da caixa e levar à produção. Nada de anormal, né? Porém, o que acontece é um trabalho que não agrega valor. E aí foi interessante, porque nessa empresa eu levei 4 anos para conseguir convencê-los que a gente não precisaria da caixa. 4 anos é pouco? É bastante. Persistência, todo ano falando a mesma coisa. Olha, vamos falar com o fornecedor para que ele possa mandar sem a caixa, porque já está no saco plástico, a gente não tem que tirar. E aí todos falavam para mim assim, Alexandre, isso vai custar mais caro. Sempre foi assim. E eu insisti, até que um dia uma pessoa nova que tinha acabado de entrar falou, não, Alexandre, nós vamos ligar lá para o fornecedor. Ligaram para o fornecedor e descobriram o quê? Que o fornecedor só colocava na caixa para esse cliente. Aí, inclusive, falou assim, se você me disser para tirar a caixa, vai ser mais barato para você. Então, gente, olha só. É persistência, 4 anos, né? Então, eu queria também, Ale, que você falasse sobre persistência, que eu lembro que o GD no começo foi difícil, né? O próprio SMED. Então, daqui a pouco você vai me ajudar a complementar aí essa história, que é um pouco dos comportamentos, né, que a gente tem que trabalhar nas pessoas. Pessoal, vocês quiserem, já podem ir colocando perguntas sobre esse tema, tá? Que eu vou responder. E não esqueçam de se inscrever, né, no Forms, que eu estou colocando aqui de novo no YouTube, para você se inscrever no evento Webinário Logística Mais Eficiente, onde nós vamos abordar também esses temas de comportamento, como é que você vai melhorar esse processo em você, né, para que você possa crescer na sua carreira, na sua profissão, né, de analista de melhoria contínua.
E olha só, quem deu boa noite aqui foi o Bruno. O Bruno é aqui de Fortaleza, um grande amigo também. Olha só, a Geisla Araújo aqui de Fortaleza. A galera de Fortaleza em peso aqui, hein, gente? Boa noite, Geisla. Seja muito bem-vinda. Muito bom, legal. Então, o pessoal está vindo aí, está entrando na live, né? Sejam muito bem-vindos. Bom, então, pessoal, esses são os 5 pilares, né, que a gente considera, em termos de comportamento, né, fundamentais para o profissional de melhoria contínua. Então, a gente falou sobre foco no resultado, mentalidade de aprendizado, capacidade analítica, colaboração e persistência. É lógico que existem outros comportamentos, não estou dizendo que você não tenha que ter outros, mas vamos avançar depois. Semana que vem nós vamos falar das habilidades que uma pessoa, como analista de melhoria, deve ter para ter sucesso. Então agora eu vou introduzir aqui o nosso convidado, o Alex Sandre, né? Ele trabalha na Best Way, ele é o coordenador de produção, né? E então, Alex, eu vou abrir agora o microfone para você se apresentar. Ó, chegou a Andrea também. Olha só, grande amiga também, que a gente ajudou aí a formação Lean, né, dentro da logística. Seja bem-vinda, Andrea. Boa noite. Então, Alex, agora eu vou te colocar aqui, né, como comigo aqui. Aí, agora ficou legal. E aí vamos começar primeiro você se apresentando, né? Quem é você, né? Quanto tempo de empresa, que empresa é que você representa, né? Que é a Best Way, para a gente poder, para o pessoal te conhecer um pouco mais. Beleza. Alexandre, primeiramente queria agradecer a oportunidade aí, tá? Que você está me dando aí para a gente bater esse papo aí, compartilhar um pouquinho das experiências, né? Dos conhecimentos que a gente vem adquirindo aí ao longo da carreira profissional, né? Meu nome é Alex Silva, atualmente estou atuando como coordenador de produção na empresa Best Way. Esse mês fez 3 anos que eu estou na Best Way, tá? 3 anos de muito trabalho, muitas vitórias também, muita conquista. Legal. E uma empresa muito bacana, experiência que eu estou tendo lá profissionalmente, como você mesmo disse, né? Todos os dias a gente aprende um pouquinho mais. A gente nunca sabe de tudo, né? É isso aí. E contando um pouquinho aí sobre... Eu sou um engenheiro mecânico, né? Fiz a minha formação para engenharia mecânica, mas a parte de produção aí foi me puxando, me arrastando no decorrer da minha carreira. E esse ano de 2025 aí eu faço 10 anos, né, que eu estou trabalhando aí com coordenação de produção. Legal. E já vivenciei muita coisa, né? E quando a gente se conheceu, né, Alexandre, nesse projeto aí do Lean, sim. Se eu não me engano, a gente também estava no início do projeto da Best Way. Né? Isso mesmo. Acho que tinha pouco mais de 1 ano, 2 anos, uma coisa assim. A planta que eu trabalho hoje, a gente tinha acabado de startar ela, eu acho que a gente tinha feito só uma safra. Isso mesmo. Então, imagina só, se já é complicado você pegar uma empresa ali com vários anos ali, né, fazendo aquela atividade, imagina só começando, startando uma indústria e ao mesmo tempo fazer com excelência, né, trazer a ideologia Lean, né, para nós e também para nossa mão de obra, né, os nossos subordinados, né. Então é desafiador. Legal. E eu lembro que quando a gente estava fazendo o treinamento com você tinha até dificuldade de ter a gente, né, o tempo todo na sala de treinamento, né. Toda hora chamava para resolver um problema e aquela luta. E a gente fala, calma aí, Alexandre, eu vou ali só resolver um problema e já estou voltando. Verdade. Foi desafiador. Mas foi bacana também que, ao longo dos nossos encontros, né, a gente viu que mudou, né, até essa questão da gente ser suporte ali para qualquer tipo de problema, né? O pessoal não tinha autonomia, então envolvia muita gente, às vezes, para problemas simples, né? Mas eu lembro que nas últimas reuniões nossas, a gente já conseguia ficar em sala, né?
já conseguia participar mais ali das suas atividades. Então, sim, até nesse exemplo simples aí, a gente vê que a gente desenvolveu, né, que a gente evoluiu aí como empresa, como organização, né, do processo ali da Best Way. Legal. E falando um pouco, pode fala falar. Um pouco, só ia pedir para você falar um pouco o que é a Best Way, né? Acho que a maioria do pessoal que está aqui nunca ouviu falar da empresa, né? Uma empresa relativamente nova, né? A Best Way é uma empresa nova. A gente tem 2 unidades aqui em Uberlândia, Minas Gerais. A unidade 1 aí, ela já tem alguns anos aí que ela já está em operação, em torno de 6 anos já, né? E na Best Way, unidade 2, a gente está há 3 anos que a gente startou a planta, né? E a gente trabalha com sementes, né? A gente faz o beneficiamento de sementes. Mas diferente de outras empresas, somos prestadores de serviço, né? Então a gente cuida da semente dos nossos clientes. Então, a gente tem exemplos aí como Bayer, Corteva, né, e outros também, onde eles mandam os materiais nossos para a gente beneficiar os materiais deles. Quando eu falo beneficiar, é cuidar mesmo, desde o plantio até a colheita, o processamento dentro da indústria, né, que seria a desfalha. Depois a gente também seca esse material, porque a semente ela tem que ter uma perda de umidade ali para ser armazenada em câmara fria. Então, todos esses processos aí de beneficiamento de semente a gente faz, né, para os clientes aí. Também a parte de classificação de sementes, tratamento de sementes e o ensaio também. A gente consegue pegar o produto lá no campo, para o nosso cliente, e entregar ali o volume, o produto acabado para ele comercializar, né? Pode sair direto do nosso armazém para o cliente ali, para o comercial deles. Legal. Muito bacana, né? E como eu falei, é um organismo vivo, né, Ale? Você pega o milho, ele não para assim para você processar, ele continua se desenvolvendo, né? Então vocês têm um time muito justo, né, Ale, para fazer isso tudo que você falou, colher ele, né, no momento certo, na umidade certa, aí tem que tirar a palha, depois tem que debulhar ele, né? Porque ele é grão, né? E aí depois de debulhar, aí você põe no saco e faz o tratamento, né? Que é o banho de superfície, né? Que chama. Isso, a gente faz um tratamento, né? Com químicos, biológicos aí para proteger a semente ali no momento do plantio dela, né? Legal. Protegendo ela contra pragas, doenças de solo, né? Legal. E o bacana, como você comentou, que a semente ela é um ser vivo, né? A semente a gente tem que cuidar dela, a gente tem que seguir os procedimentos que o cliente exige, porque senão a gente mata a semente. E se a gente matar a semente, a semente ela vai virar um grão. Então, o valor agregado dela, porque uma semente é mais cara que um grão, né, no comércio. Então, assim, o valor, ela perde o seu valor como semente. Então, isso aí é um prejuízo tanto para nós, como empresa, como para o cliente também, que nos escolheu para cuidar da semente deles. Então, a gente tem que cuidar da respiração da semente, a gente tem que cuidar das temperaturas, né? O estresse que a gente causar na semente antes de ela ser plantada vai impactar na qualidade dela, né? Legal. A gente vai ter perdas de vigor, perdas de germinação, né? Que inclusive a legislação ela exige um mínimo de germinação em vigor para a semente ser comercializada como semente. Legal. Então, se a gente não levar o processo à risca, né? Procedimento na risca, né? Literalmente, a gente não pode errar com esse tipo de produto, porque vai acarretar uma perda de qualidade que é essencial para a semente, quando for plantada, ela realmente gerar fruta ali, gerar lucros, né, tanto para o cooperante que está plantando, quanto para a empresa que está vendendo. Então, a nossa importância de empresa nessa parte do processo é muito importante. A responsabilidade é muito grande. Legal. Ô, Ale, fala um pouquinho da implantação, né? A gente combinou de você falar um pouco sobre o GD, né? Que foi o... Aliás, pessoal, o Ale foi, assim, das 2 plantas, né? Foi a que mais aderiu, né? Na época, quando a gente começou o projeto, a esse processo do GD, né? Até eu fiquei
bem surpreso, né? Um dia que eu cheguei lá, a galera já apresentando os indicadores, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho do GD, como é que foi esse processo, e depois também do setup, né? Da limpeza, que no caso de vocês é a limpeza da linha, né? Sim. Fala um pouquinho como foi isso aí. Vamos lá. Primeiramente, né, no início da implementação do GD, não tinha GD, né? Literalmente, a gente tinha uma dificuldade para reunir as pessoas, porque todo mundo está em mente que quer produzir, né? Vamos produzir, e a gente não se planejava bem, né? A gente não estava. A preocupação de todo mundo saber o que está fazendo, de estar direcionado, a gente não dava muita importância para isso, né? E aí a gente tinha dificuldade mesmo para reunir as pessoas. Quando a gente reunia, era uma correria, parece que todo mundo estava olhando um para o outro assim, falando, acaba logo, acaba, vamos lá que a carreta está esperando para descarregar, vamos embora, vamos para cima. Mas enfim, né, foi persistência, né, nesse processo aí. Mas graças a Deus o GD foi uma ferramenta que se consolidou dentro da nossa empresa, tá? Hoje, atualmente, a gente está trabalhando até com 2 formatos de GD, tá? A gente tem um GD que ele é voltado para o nosso chão de fábrica, né? Legal. Então, a gente reúne, no caso, eu como coordenador, a gente tem os supervisores também, que estão em hierarquia aí abaixo de mim também, que são líderes de turno, e também algumas pessoas estratégicas, né? Uma pessoa da qualidade, Sim. uma pessoa da segurança, né? Porque os nossos KPIs dessa reunião, eles são discutidos naquele momento, e também os resultados, né? Então, tudo aquilo que a gente vem acumulando aí nos últimos dias, né, no decorrer da semana, é discutido no GD diário. E o que a gente mais ganhou com isso, tá, Alexandre? Foi a questão do pessoal ter mais conhecimento do que está fazendo. Né? Eles estão mais habituados, estão com as informações na ponta da língua, né? De dizer assim, tanto eu, que sou coordenador, né, dono do processo, quanto as pessoas ali que estão subordinadas a mim. E isso é muito importante, porque, cara, como é que você vai atingir o resultado se você não sabe nem o que você está correndo atrás, né? Então é impossível você. E o GD, ele trouxe ele tirou essas traves, né, da visão do pessoal ali que está no chão de fábrica. Então a gente começou a ter metas, né? Então, por que eu preciso descarregar uma carreta tão rápido assim? Porque você tem a meta de horas de pátio, de tempo de descarga, né? Por que o material ele tem que ser secado dentro do dry rate certo? Porque se você não secar, vai acarretar e vai impactar no planejamento de colheita, né? A gente vai um local de armazenagem que poderia estar livre e não está por conta de um atraso de secagem. Então o pessoal foi começando a entender sobre o processo. E quando a equipe evolui, né? Porque é muito fácil a gente como gestor evoluir, porque a gente tem uma visão do processo mais do alto, mais de cima. Então chega muita informação para a gente. Mas e o chão de fábrica? Eles estão ali como robôs ou eles estão aprendendo também do nosso trabalho, do nosso processo, né? Então a gente conseguiu desenvolver pessoas dessa forma. E quando você desenvolve o chão de fábrica, você tem um ganho muito bom, né? E agilidade de atividades, diminuição de erros de processo, né? Porque o pessoal, os nossos colaboradores tendo domínio do que está fazendo, sabendo o que está fazendo, a gente minimiza o erro. Sim. Então, assim, esse espírito Lean traz isso para a mão de obra. Então, a gente cuida das pessoas, a gente desenvolve profissionais. Então, eu acho que o ganho maior que eu vi acontecer no GD foi isso. Legal. Foi aquele conhecimento que, às vezes, eu, por tempo de experiência, aí, fui adquirindo, e a gente fazendo ali a mesma coisa ali, acaba que a gente vai ficando bom naquilo ali, né? Sim. Então, assim, eu desenvolvi nesses anos trabalhando e eu também vi os meus colegas de trabalho desenvolvendo. No começo, eles até falavam assim, Alex, faz aí porque eu não consigo, né? Ou fala esse resultado porque eu não consigo. Aí, né,
Hoje a gente já não precisa ser eu para fazer o GD. Né? Às vezes eu estou preso em alguma reunião, alguma coisa, mas o pessoal do chão de fábrica, os meus supervisores, eles fazem. Legal. Eles conseguem discutir, né, os KPIs, eles conseguem discutir os resultados. Então, isso é muito bom. Né? A gente, como Agora, gestor, brilha os olhos, né? Ver que o time está indo dessa forma. isso é o que está por trás do GD, né, Ale? A gente sempre fala isso, né? O GD, apesar de ser um quadro ou eletrônico, não importa muito, é o envolvimento das pessoas, né? Eu até brinco assim, é o cara saber o que ele está fazendo, a importância do que ele está fazendo e como aquilo afeta o desempenho da companhia, né? E também ele poder dizer se o dia foi bom ou se foi ruim, né? Sim, porque às vezes ele sai sem saber nem se o, assim, o empenho deles trouxe algum impacto no dia e tudo. Então, e quando você mostra um objetivo para a pessoa, né, para o funcionário, é muito difícil ele não se importar com isso, né? Perfeito. Só se o cara estiver muito desinteressado ali, às vezes não quer nem ficar mais ali no time. Mas se o cara leva a sério ali o trabalho dele, ele vai enganjar, não tem como. Sim, sim. Porque senão a própria equipe vai isolando uma pessoa. Né? Então, e quando a gente mostra essas metas, né, que também não são metas complexas, eu vejo que hoje a gente produz de uma forma muito mais leve do que antes. Antes para a gente fazer o que a gente faz hoje, nossa, a gente, como se Era a diz, correria. doava sangue mesmo, era muito corrido, Muito era muito difícil. corrido. E assim, muitas das vezes a gente, nós como gestor, a gente tomava frente de muita coisa, né? Porque o pessoal não estava se desenvolvendo. Verdade é essa. Mas aí Legal. com o CD, com essa disseminações, Agora, você eu falou vejo isso dois muito. tipos de GD, que você tem o GD da operação e tem o GD geral, é isso? Aí a gente tem essa linhagem aí da operação e a gente também tem um GD da liderança. Ah, Tá? legal. Então ali a gente reúne todos os Isso, dias. isso é novidade, hein, Ale? Eu não sabia dessa, é? A gente tem um GD da liderança. Então nós gestores, né, tanto da parte de produção, qualidade, planejamento, a gente também tem uns projetos novos que andam em paralelo ali com a nossa parte de beneficiamento de semente, né? Então a gente tem esse bate-papo diário, onde a gente pontua, né, as informações, o que a gente tem de novidade no setor. No meu caso, como produção, eu passo um resumo para todo o time de qual que vai ser as nossas atividades do dia. Então eu delego a nossa equipe no começo do turno. E aí, depois do nosso DDS, a gente faz essa reunião de gerenciamento diário aí com a liderança. E eu explico para o pessoal, hoje o time de produção, eles vão executar essas atividades, assim, assim, assim. Aí depois vem a parte de planejamento. Pessoal, planejamento, surgiu isso e isso de novo para nós, né? A gente vai alterar o planejamento durante essa semana. A parte de segurança também, né? O pessoal da segurança falou, pessoal, ontem a gente não teve nenhum acidente, hoje a gente tem uma visita programada. Então, Legal. assim, a informação chega para todo mundo, né? Do que está acontecendo. E a gente está envolvendo todos os setores mesmo. Produção, qualidade, segurança, TI, RH. O RH, a gente comenta sobre as faltas do dia, né? Quem que faltou, por que faltou. Então, todos esses KPIs que geram impacto na operação é discutido de forma bem resumida mesmo, mas é muito bom para a gente balizar as informações, né? Então, a gente fica meio que... Às vezes a gente não tem o tempo de conversar com um colega de outro setor, mas aí no GD a gente sabe ali como que está a rotina da pessoa, né? O que ela tem que fazer, a demanda que você passou para ela, ela já aproveita o GD para te falar, aquilo que pediu, tal dia vai estar pronto, tá? E assim a gente vai conversando, então, muita comunicação, Alexandre, entre Perfeito, que bom, cara. essas duas linhas aí de GD. Fico feliz. Fico feliz que eu plantei uma semente aí. Olha só, tem a Mineirinha Caipirinha, eu não conheço, mas mandou aqui batendo palma. Deve ser sua amiga, não? Não, essa não.
Olha aí, o Carlos Garcia Araújo Neto, ele é aqui de Fortaleza, a galera de Fortaleza está em peso aí. Mas muito bom. Agora fala um pouquinho da limpeza da linha, né? Que também foi um desafio, né, Alex? Eu lembro desde o início. É legal você falar quanto tempo levava para limpar a linha e quanto chegou, né? Aí é legal o pessoal saber, assim. Vamos lá. Quando você estava fazendo o treinamento com a gente, você nos apresentou a ferramenta SMED, né? Sim. E aí a gente fez alguns testes, a gente acompanhou a operação, né, do pessoal fazendo diversas atividades. E uma atividade que gera linha parada para nós, que traz muito impacto, é as nossas limpezas de troca de híbrido. Porque o nosso segmento, a gente trabalha com várias genéticas de semente. Uhum. E essas genéticas, elas não podem ser misturadas de forma alguma. Cada linhagem ela tem que seguir segregada ali no processo, não pode ter mistura. Sim. Então, quando a gente vai fazer uma limpeza na linha, a limpeza ela é a nível de sementes. Então, quando a gente passa para fazer a limpeza na linha, não pode sobrar uma semente no processo. Se tiver uma sementinha lá na esteira que a gente usou de um material anterior, a gente toma bomba. Olha só. Então, assim, a criticidade dessa limpeza ela é muito grande, muito Sim. grande. Então, no início, a gente levava muito tempo mesmo. Era umas 12 horas, eu acho, não era? Uma coisa assim, 8 a 12 horas. Era a gente gastava aí em torno de umas 8 horas, 9 horas para fazer uma limpeza. Então, quando o cliente falava que ia trocar de híbrido ali naquela semana, desespero, né? Desespero para nós. Falei, vixe, vai ter que reduzir a colheita. Nossa, nós perdeu o dia só para limpeza. Então, assim, era um desafio muito grande nosso essa questão da limpeza, né? E assim, Alexandre, o duro é que nós fazia a limpeza na nossa cabeça, todo mundo tava correndo para fazer a limpeza. Todo mundo tava suando, dando o melhor, falei assim, não, vamos fazer essa limpeza rápido. E o resultado não chegava, né? Só que quando você veio com o SMED, né, apresentou essa ferramenta para nós, eu abracei essa causa aí. Eu falei, não, lá na fase 1, lá que eu sou coordenador, tem uma oportunidade muito grande, eu tenho que resolver esse BO, né? E aí foi que eu peguei, e aí eu fiquei, como se diz, esperando a próxima limpeza vir. Eu falei, na próxima limpeza que vir, eu vou monitorar esse negócio e a gente vai ter que tirar a ação de cima disso. E Legal. assim foi. Aconteceu a primeira limpeza, eu falei para os meus supervisores, gente, vocês delegam aí, porque hoje eu não vou envolver nessa operação, eu vou ficar olhando de fora. Legal. E aí eu peguei uma pranchetinha, uma folha em A4 e fui anotando tudo. E fui anotando o tempo, eu fui anotando, o pessoal dava falta de alguma ferramenta, ia precisar dela, eles não se planejavam. Né? Então, assim, eu fui anotando tudo. E, poxa vida, eu fiquei assustado tanto que a gente perdia tempo com coisas assim, tão simples, tão simples. Às vezes a pessoa precisava de uma mangueira de ar comprimido, ela ia buscar num setor lá não sei aonde que gastava 15 minutos para chegar com essa mangueira. Nossa. Eu pensava, gente, ele foi lá fazer essa mangueira, foi fabricar ela, não tem. Isso foi ótimo. Ela loucura, né? Eu lembro até hoje, né, que não sei, vou falar, mas eu lembro que assim, o pessoal falou assim, não, mas falta mangueira. Aí quando a gente falou com o presidente, né, que é o Badaró, né? Badaró precisa de mangueira, ele falou, quanto custa? Aí a gente falou para ele, falou, pode comprar, compra lá. Compra. Foi assim, ótimo. E foi bom. Aí, o bom da gente ter uma pessoa como você ali atrás desses projetos, Alexandre, é porque essa questão do custo, né, ganha força, né? Porque a gente não faz sentido a gente estar num processo de melhoria e você vê uma ferramenta ali que você está precisando ali para otimizar o processo e você não ter, vamos dizer assim, autorização para fazer isso, recurso, né? Então, como você veio com essas ferramentas, a gente ficou embasado, né? Sim. Como que a gente ia seguir aí com essas melhorias. E uma das minhas ações lá desse dia foi comprar mangueira de ar comprimido. Isso aí. Eu lembro até hoje disso aí, cara. Muito poucas. Bom. A gente tinha poucas ferramentas, então, às vezes uma pessoa ficava esperando
o colega terminar uma limpeza para ele pegar aquela ferramenta para ele fazer a parte dele. Então, e aí, Alexandre, a gente foi um processo, né? A gente não conseguiu chegar no tempo que a gente tem hoje da noite para o dia, né? Isso, não foi assim. Então a gente foi reduzindo. Aí a gente foi trazendo, nesse setor a gente precisa dessas ferramentas. A gente foi lá e comprou e colocou elas no lugar delas ali. Não pode sair dali. A questão também é o que a gente consegue fazer antes de parar a linha, né? E na hora que parar a linha, a gente queria assim, que já tivesse acabando mesmo o processo. Lógico. Né? Não perder tempo. E aí eu fui pegando esses gaps. Né? A gente foi se antecipando, eu fui ensinando, treinando, o pessoal falou, gente, quando você terminar a sua parte aqui, o setor lá vai começar a limpeza deles. Isso. Mas quando eles estiver terminando, você já tem que estar aqui esperando eles. Vocês não podem terminar junto com eles, não. E era essa conversa, e aí eu lembro que no processo de descarregamento, né, porque quando você descarrega o material, ele chega num processo de despacha. Então, são setores diferentes e um pouquinho distantes. Eu lembro que quando a gente terminava a última carreta para fazer limpeza, metade da linha já estava limpa. E aí, quando o cara tirava a carreta estacionada ali, em coisa de 10 minutos, ele já terminava a limpeza da calandra, que demorava ali 3, 4 horas para fazer. Então, assim, o cara não deixava para limpar a máquina na hora que a carreta finalizava. Na hora que ele via que ela já estava finalizando, ele já começava a se movimentar. Vai para cá, vai para lá, ia limpando. E aí, hoje, né, Alexandre, resumindo tudo aí, hoje a gente faz uma limpeza com 1 hora, 1h20, 1h30. Sabe? Impressionante. Hoje eu me pego impressionado, já aconteceu isso comigo, tá? Eu chego, às vezes, uma limpeza que vai acontecer no turno da noite, né? Que eu fico até determinado horário na indústria e vou embora. No outro dia eu chego, aí tá lá, segundo turno, processou 5 cargas e fez limpeza. Antes a gente só fazia, se fosse para passar a carga, era só 5 cargas, não tinha, a gente nem sonhava em incluir uma limpeza de linha dentro de um turno só, porque a limpeza ela passava de um turno para outro. Sim. Sabe? Então eu ficava pensando, gente, como é que eles conseguiram fazer uma limpeza e passar esse tanto de carreta? Tem como. Só que a gente chegou nesse patamar. Legal. Cara, o ganho é impressionante, né? O ganho que você falou aí, cara, vamos supor que fosse 8-1, vai. Cara, é um ganho de 8-1, quase de 80%, 70%, uma coisa assim, né? De redução de tempo, né? Sim, mas é tudo igual você falou, com a persistência, né? Perseverança. E assim, o pessoal também vai enxergando os resultados. Sim, sim. Né? Então, aí motiva a turma também. Né? Então, todo mundo queria melhorar. Hoje, qual que é a cultura do pessoal? Vai ter limpeza, você vê pessoas lá do chão de fábrica. Ou no rádio, fulano, vou sair aqui do setor rapidinho, que eu já vou pegar ali as ferramentas. Nós temos limpeza de troca de híbrido hoje. Então, o pessoal se preocupando em se antecipar para na hora da limpeza, na hora do jogo mesmo, é a hora deles fazer gol. Né? Legal. Então, esse ganho também, a gente centraliza muito no desenvolvimento de pessoas, né, Alexandre? Né? Dos 2 casos que a gente falou, a gente vê as pessoas melhorando, desenvolvendo. Sim. E isso, né? A gente não faz nada sozinho, né? Não adianta eu querer achar que eu vou ser o coringa da empresa, a carta na manga da empresa, que vou resolver tudo, que vou melhorar tudo, que não é assim. Se a gente carregar o nosso time, como se diz ali, nos ombros mesmo, né? Desenvolvendo, querendo ver eles melhorar como profissional, a gente não chega no objetivo que a empresa precisa, né? Então, esse case aí do SMED foi um resultado muito bom, tá? A gente depois partiu também para limpezas de outros setores, a gente conseguiu bons tempos também, onde não impacta tanto, né? E a nossa maior preocupação é, numa limpeza de troca de híbrido, a gente impactar o planejamento de colheita. Né? Sim. Que a gente fatura, nossa empresa fatura pelo que está recebendo, né? Na semana. Imagina esse... A gente receber, mais
ferramenta, entendeu? Sim, sim. Não, muito legal, Ale. Agora sim, você falou desses resultados todos aí e tal, mas teve dificuldade, né? No começo, lembra? Nossa, como teve. Assim, levou um tempo pra gente chegar nessa 1h20 aí, 1h30 para limpeza. Sim. Não foi pouco tempo, não. A gente precisou fazer várias limpezas para chegar nesse tempo. Legal. Mas hoje a gente sabe que meio que padronizou o tempo, né? A gente não gasta uma hora numa limpeza hoje e amanhã gasta 3 horas. Não é assim, né? A gente vem trazendo ali os tempos lineares, então a gente enxerga que balizou, né? Aquilo ali pode melhorar mais? Pode. Mas, né, Tá hoje estável. hoje o ponto que a gente chegou está estável e tá trazendo resultados bons aí para a empresa. Sim, sim. Legal. Agora, Lê, aí a Larissa falou, Alex, profissional, nota 1000. Não sei se ela está falando de você ou de mim. Eu acho que é de você, né? Porque Alex é você. Pode ser. Obrigado. Aí, ó. Muito bom. Agora me diz uma coisa. A gente está acabando já, né? Já estamos conversando há uns 30 minutos mais ou menos. Mas eu queria que você dissesse um pouquinho que dicas você daria para quem está começando? Porque você foi um desafio grande, porque a fábrica estava começando, não existia fábrica antes, né? Você estava com a equipe nova, tinha um turnover alto, né? Pouca gente ficava muito tempo, tal. Que dicas você daria para quem quer implementar essas mudanças, principalmente essas ferramentas, né? De GD e de SMED, assim. Que dica você daria para essa galera? É o pilar da persistência, né? Que você comentou. É um pilar muito forte para esses projetos aí, Sim. tá? Outra dica também, Alexandre, fortaleça seu time, tá? Legal. Primeira coisa, fortaleça seu time. Quanto mais o seu time for forte, menor é o seu fardo como gestor. Legal. Maior é o seu tempo para pensar de forma estratégica. Sim, Tá? sim, sim. Então, hoje, se você, né, quem estiver na live aqui, é um gestor que ele está na execução de muita coisa, repense as suas atitudes. Repense como você está fazendo a gestão do seu time. Porque um gestor estratégico, ele traz muito mais impacto do que aquele gestor que está executando ali e está à frente das operações. Tá? E o Lean traz essa maturidade. Legal. Porque tem gestor que vai ver as ferramentas Lean como bobagem. Falando, é bobagem, isso aqui não traz resultado, não. Mas quando você implementa e você treina o seu time, o resultado vem. Bem, né? Vem, não tem como. Vem e você tem uma rotina mais leve, você sabe conduzir problemas, né, de forte impacto, né? Porque problema simples é fácil de resolver. Sim. Né? E os problemas complexos, que exigem um tempo seu para sentar numa cadeira, né, chamar mais pessoas e reunir. Como que você vai ter esse tempo? Se você está lá na frente da operação, se você desgrudar de uma máquina, ela vai parar. Sim. E aí o seu patrão vai te ligar e falar, por que a máquina está parada lá há tanto tempo? Né? Então, quando você tem esse tempo para pensar de forma estratégica, né, você consegue ter a operação mais no seu controle. Então, se eu puder deixar uma dica, estou 10 anos mexendo com gente, Alexandre, e eu vou falar para você, se eu puder deixar a dica de ouro aí para o pessoal, desenvolva o seu time e tenha persistência. Não escuta muito aquele colega que fala que não vai dar certo, que já tentou, né? Sempre fez assim, nunca vai mudar, né? A empresa é assim, nunca muda. Gente, não escuta esse tipo de comentário, porque se você não acreditar no projeto, quem que vai acreditar? Como é que você vai passar credibilidade para a pessoa que você está ensinando, que você está capacitando ali, que você está entregando conhecimento para a pessoa? Como é que ela vai acreditar em você se você mesmo não acredita? Então, desenvolva o seu time, que o fardo vai ficar mais leve. Olha aí, exatamente o que a Andrea colocou aqui, né? Fora resultado, qualidade de vida a todos, né? Poder, né, curtir mais, né? Poder
se desenvolver, né? Muito legal, cara, bacana essas mensagens aí. Olha, eu acho que estamos chegando ao final, assim, a gente tenta fazer aí no máximo 1 hora de live, né? Poderia falar mais dias aí, mais tempo, mas quem sabe a gente volta a falar mais para frente aí. Bacana você falar da importância do desenvolvimento das pessoas, né? Então a gente vem falando isso também de forma importante para o analista de melhoria contínua, para os gestores, né? E muito legal. E eu ia pedir para você falar uma mensagem final, né? O pessoal aqui está meio acanhado hoje, ninguém fez pergunta, então tudo bem. Então não tem problema, a gente vai. Eu não pergunta é porque não tem dúvida, né? Boa, boa. Se não tem pergunta, é que não tem dúvida. É isso aí, muito bom. Aí eu tenho uma pergunta, Alê. Eu acho que vale a pena a gente também ressaltar isso, né? É que o diferencial que faz a alta administração apoiar o projeto, né? No caso de vocês, como é que foi isso? Olha, o patrão hoje que a gente trabalha, né? Você comentou o Badaró, ele é um cara de excelência. É tudo que ele faz, tudo que os funcionários dele fazem por ele cobra, ele exige da gente essa excelência no que a gente está fazendo. Sim. Né? Então, só dele ter investido, né, nessa capacitação que você trouxe para os nossos colaboradores, já é um sinal de que ele quer ver a diferença dentro da empresa dele. Ele se preocupa com a qualidade dos processos, com a melhoria de processo, sabe? Então, assim, igual você falou, quando o nosso patrão tem essa mentalidade de que ele quer melhorar o negócio dele, né, o business dele, ele vai investir em pessoas. Porque mesmo ele não vai, assim, se ele poderia muito bem fazer o curso que você ministra, né, para todo mundo aí, mas que ganho que ele ia ter para a indústria dele, se não é ele que está ali à frente ali do... O envolvimento dele foi incrível, né, Alex? Desde o início, toda vez que eu ia lá, ele... Cara, tava em todas. E a rotina dele é pesada, né? Tanto que era difícil ele poder participar de algumas horas ali no projeto, e ele fazia questão. Então, assim, e aí acaba que serve de exemplo para a gente também, né, Alexandre? Sim, verdade. Tendo o nosso patrão ali, participando ali do projeto, né, dos treinamentos. Sim. Então, e ele que, né, tá interessado, a gente também tem que estar, a gente que está à frente ali da operação, ele confia na gente. Sim. Né, entregar os resultados. Então, o apoio dele foi muito forte. Foi muito forte. Ele inclusive tem um podcast que a gente vai lançar logo, logo, com ele falando que ele participou de uma live comigo, foi muito bacana, né? E ele tinha uma frase, não sei se ele continua falando isso, né? Que o patrão é o... Como é? Cliente é patrão. Cliente é patrão. É isso aí. É o nosso slogan. O nosso slogan é isso aí. É porque a gente tem que ver o cliente como patrão do negócio mesmo, sabe, Alexandre? Porque a gente tem que ter o olhar de dono, a preocupação de dono para o negócio. Porque ali está todo mundo ali para ajudar a empresa a se manter, né? A faturar. Então, todas as nossas atitudes, todas as nossas entregas influencia no financeiro da empresa. É isso aí. Então, se a gente gosta de trabalhar num lugar, se a gente quer continuar trabalhando num lugar, a gente tem que fazer a nossa parte. É verdade. E o olhar que ele tem é esse, né? O cliente é patrão. Então, quando os nossos clientes chegam lá na empresa, a gente joga um tapete vermelho para eles lá. Porque eles são valiosos para nós, né? Isso aí. E o olhar que eles têm, né, no chão de fábrica, nas pessoas, importa para a gente, é importante para a gente. Então, a gente se preocupa muito com o olhar do cliente, o que ele está enxergando ali na Best Way, ali no dia a dia. É isso aí, muito bom. Olha aí. André confirmando aqui, ó, se não tiver a consciência da alta administração, não funciona, né? Muito legal. Pessoal, estou disponibilizando aqui de novo forms para você aí buscar outra oportunidade se o patrão não estiver junto. O Forms para vocês poderem se inscrever no nosso webinário que vai ter dia 26 de junho. Já ponho na agenda aí.
Ale, muito obrigado pela sua participação, né? Se você quiser mandar uma mensagem final para a galera que estiver te ouvindo aí, fica à vontade, né? E aí a gente vai encerrar em seguida. Beleza. Alexandre, eu quero agradecer a oportunidade, tá? Achei muito bacana aí esse momento de conversa nossa, tá? É a primeira live que eu participo, né? Legal. Da minha carreira profissional. Então, assim, eu queria agradecer mesmo a oportunidade, de coração, sou muito grato por esse momento aí. Deixa um abraço aí para todos os colegas aí que acompanharam a live. E eu fico à disposição também aí, né? A gente compartilhou meu perfil no LinkedIn, então se alguém quiser aí, né, aumentar o network, me adicionar lá, a gente vai trocar ideia. Se precisar da minha ajuda também para qualquer desafio aí, se eu puder ajudar também, fica à disposição aí. Mas obrigado pelo tempo aí, pela atenção de todos aí. E que Deus continue abençoando todos nós aí, né, na nossa empresa, nossas batalhas do dia a dia. E é isso, um forte abraço para todos vocês aí. Muito obrigado aí pela oportunidade. Que isso, Ale. Eu que agradeço a sua gentileza, né? A gente sabe que você tinha compromissos nesses horários, né? E você abriu um espaço na sua agenda. Realmente eu te agradeço de coração. Estou super satisfeito pelo momento aqui. Bom, super legal. A gente acredita muito nas pessoas, né? E a gente reconhece o seu trabalho, né? Que você fez. Eu lembro de todo o sacrifício, né? Por isso que a gente fez questão de te chamar. E eu já falei que vou chamar a Cris também. Ela escapou essa semana, mas ela tá na minha lista. É uma menina boa também pra gente. Boa. Olha dela. Sim, a gente vai chamar ela logo. Eu já falei para ela, na hora que ela terminar o compromisso dela, ela vai vir também para cá, né? E a gente vai fazer com que ela também traga o conhecimento dela. Olha, o pessoal dando parabéns aqui, ó, só palmas, coisas boas, né? Olha aí, a pessoalmente também, né? A gente também acredita muito em que Deus faz o caminho para a gente, né? E o fato de a gente estar junto aqui não é por acaso, né? É por uma vontade dele. Então, mais uma vez, te agradeço. Pessoal, agradeço a todo mundo que está assistindo. E também, Ale, as pessoas depois baixam para assistir, entendeu? Geralmente, às vezes, o horário... Vai ter gente aí ainda que a gente vai poder influenciar. Muito legal. Acho que vamos deixar aí. Depois a gente vai transformar isso aqui num podcast. Aí o pessoal poder ouvir no carro, vai ser bem legal. Nós temos nosso canal no podcast também, que é o 2Belincast. Pessoal, quem não viu ainda... por favor, entrem lá. A gente já está com com 5 lives, 5 posts que você pode ouvir no carro, bem tranquilo, né? Vai conhecer a história das pessoas que fizeram a transformação de mais pessoas, né, Ale? Que no fundo é disso que a gente fala. A missão da Tubilin é fazer as pessoas mais produtivas e felizes. E você aí trouxe esse exemplo maravilhoso, que é o que a gente quer trazer para todos. Bom demais. Obrigado. Valeu, gente. Um abraço a todos. Um abraço para todos. Boa quinta-feira. Tchau, tchau.